barato. Tem muitos motivos pra gente ser anti-acadêmico, pra gente ser contra o anti-academicismo. Eu quero dar só o motivo egóico, certo? Eu quero dar só o motivo. Como é que é? O motivo simplesmente assim, pensando de maneira unipessoal, mais restrita, mais individualizada possível, certo? Aí a gente vai sacar um autor, igual sacar um autor. Tem um autor que chama Bourdieu, né? Bourdieu. Aí ele vai falar que tem vários tipos de capital, certo? Capital social, capital aquilo, capital assado. Veja, eu não quero, certo? Aqui usar esse negócio. Eu já saquei o Bourdieu aqui, ó, como é que eu entendo de Bourdieu. A percepção do Bourdieu, quando ele faz esse monte de capital, e aí ele explica, aí você pode ir lá no texto do Bourdieu, explicar em 40D, se tá em francês de cabeça para baixo, etc, etc, etc. Mas eu não preciso que você vá tanto, certo? Eu não preciso que você vá tanto. Eu preciso só que você compreenda que tem outras coisas para além de dinheiro que tem valor dentro da sociabilidade. Outros capitais existem relacionados com quem você se relaciona, que vai por aí o negócio do capital social, não sei o que e tal. Mas uma das coisas, entre muitas coisas que tem valor, é título universitário. E para além de título universitário, como o próprio Bourdieu vai falar, para mais do que isso, até a forma como você fala conta ponto em sociabilidade, certo? O tipo de vocabulário que você usa em certos lugares. E veja, não significa só se eu tenho que usar um vocabulário rebuscado, não é isso. A depender do lugar, se você souber falar de um certo, digamos, de uma maneira mais coloquial, isso vai valer mais ponto pra você. Entenderam? Entenderam o que eu quero dizer? Para além disso, né, para ser mais específico, para ser menos genérico e abobajado das ideias, tem uma coisa que vale muito capital, nesse sentido mais amplo, que é muito óbvio, que é você ter uma formação, entenderam? Você tem uma formação conta ponto, certo? Conta ponto. Você tem uma certa formação. Você tem uma graduação. Você tem o tal do canudo, certo? Conta ponto. Certo? Conta ponto. E isso não precisa estar institucionalizado em lugar nenhum. Isso não precisa estar institucionalizado em lugar nenhum. Então, mesmo quando eu cheguei lá por exemplo, eu cheguei na escola e aí, em certo momento, comentando, eu falando, não sei o que, que eu fiz o doutorado e não sei o que, aí a moça lá falou assim, nossa, mas então você é cabeçudo, você é inteligente. Não necessariamente. Não é por aí, né? Não é por aí, não é assim imediatamente. É claro que a formação vai ajudar e patatá e não sei o que e tal. Mas a formação, o que eu quero dizer com isso tudo é, você começar a desvalorizar a universidade, isso significa... Essa volta toda que eu tô dando se você começar a desvalorizar a universidade, você vai começar a desvalorizar a minha pessoa. Entenderam o que eu quero dizer? Você vai me desvalorizar pessoalmente. Eu quero ir no negócio mais egóico e mais besta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. O Olavo de Carvalho percebeu esse tipo de coisa. E ele fazia o ataque à universidade, porque na verdade ele quer fazer ataque aos universitários, aquelas pessoas, aqueles professores. Ou seja, não escute eles, escute a mim. E etc, etc, etc. Então o anti-academicismo ele tem essa função de tirar essa espécie de poder que existe dentro dessas... socialmente, as pessoas que têm uma certa formação e tal, ela ganha certo poder de ser ouvido. O Olavo de Carvalho explica isso teoricamente, se vocês quiserem, certo? E o Olavo muito provavelmente tirou isso de Gramsci, que Gramsci tinha uma percepção muito clara. E aí é a mesma coisa, eu tô citando Gramsci aqui de orelhada, não precisa ler Gramsci em italiano de cabeça para baixo, não. Você procurar os audiolivros aí que tem disponível no YouTube e ler de orelhada, você não precisa ter a compreensão do Gramsci era que a gente tinha que perceber um certo papel que a educação tem na construção de qualquer sociedade desde sempre. Para citar e ficar aqui um pouco na discussão do meu canal, certo? Para ficar um pouco na discussão do meu canal, só tem Império Romano cristão depois de muitos séculos, certo? 3 para ser específico. Cerca de
3 séculos, cerca de 3 séculos, com gente formando gente, formando gente, formando gente, formando gente, até que naquelas guerras que acontecem no Império Romano, que o Império Romano é um caos do cacete, né? Quando a República cai, fica nessa coisa do poder unipessoal, então quem chega lá primeiro com o seu exército toma o poder. Fica um caos do cacete, o Império Romano inteiro é um caos do cacete. Lá na altura do século IV, 300 e pouquinho, é que Constantino, quando ganha uma dessas porradarias, ele, ao invés de subir o estandarte da águia, que era o estandarte que tinha se unificado como estandarte do Império Romano, ele teria subido o estandarte de um símbolo cristão. Sob esse signo vencerás, teria ouvido dos anjos Constantino. Mas antes de Constantino, 3 séculos depois, né? 3 séculos depois do cristianismo nascer, tomar aquele poder, antes se construiu o poder como? Através de intelectualidade. Divulgação, replicar livro. Igual a gente falou hoje, tem que ter jornal, tem que ter YouTube, tem que ter... Então, tem um papel cultural para formação de base de poder político. Quer dizer, Constantino só levantou o signo da cruz e não o signo da águia, porque antes, Constantino é o cara do Concílio de Nicéia, exatamente. Antes dele subir o signo da cruz, teve 3 séculos de trabalho de base, entenderam? 3 séculos de trabalho de base, de formação intelectual e de replicação de texto, e de dizer que isso é certo, e de que defenda isso, e de não sei o que, e de perseguição, e de enfrentar perseguição, e de gente morrendo, antes de Constantino pensar assim, ah, essa base de apoio é uma base legal de se apoiar. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Gramsci compreendeu isso. Gramsci tem texto sobre a história disso, desde o início da civilização italiana, porque ele está falando para um povo italiano. Entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, Gramsci fala disso, Bourdieu fala disso, Olavo de Carvalho fala disso. E por isso que o Olavo ganhou o jogo, certo? É por isso que o Olavo ganhou o jogo. Porque ele sabe que antes de você dizer assim, vamos dar um golpe militar, Bolsonaro, antes de você dizer isso, você tem que ter uma base de intelectuais que fundamenta no público uma certa compreensão X, Y, Z, alfa, beta, gama. Entenderam? Tem que ter uma base. E essa base é formada por intelectuais. Essa base é formada pela inteligência. Ou, como diz lá na Europa da época do Lenin, por inteligência. Inteligência. Portanto, o discurso anti-inteligência é o discurso anti-transformação. Entenderam? Alguma dúvida? E é por isso que eu brigo com o pós-modernismo. Entenderam? Se você ficar nerfando, entendem o verbo nerfar? Se vocês ficarem nerfando as pessoas que têm capacidade de mobilização, que têm respeitabilidade, porque estudam um pouquinho mais, e tarará, e tarará, e tarará, o Olavo fez um exército de pequenos intelectuais. É isso sim, é exatamente isso sim. Ah, mas então você está dizendo que os que seguem o Olavo são gênios? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que tem os moleques que ensinam grego, que ensinam latim, que eles vão lá pro flow, e aí eles vão dizer lá. Eu inclusive tenho um vídeo nesse canal aqui comentando um desses paspalhos. Não é que ele é gênio, mas é que quando o moleque sabe um pouco mais, sabe uma língua diferente, tem uma formação ali em alguma coisa, fez uma história, fez um, sei lá, fez uma teologia, o cara estudou um pouquinho mais, as pessoas param para ouvir mais. Então o Olavo formou uma base de piquerruchos intelectualoides que tem poder de mobilização social, sim. Entenderam? É isso. O Olavo, com 10 anos de internet, fez o que... é isso mesmo. Fez o que um monte de gente aí fica fazendo a vida toda e não consegue, né? Que é não entender que a gente precisa... E quem entendeu isso, que eu falo com muita clareza, foi Gramsci. Gramsci entendeu isso. E aí o que o pessoal fica fazendo? Não, mas isso aí é porque o Gramsci tá nas escolas. Não tá nada. Não tá porcaria nenhuma. Gramsci não tá falando de uma... Ah, seja de esquerda e esteja na escola. Ele não tá falando disso. Ele tá falando de formação de pessoas que vão formar pessoas que vão formar pessoas num ciclo que
comporta uma cultura inteira, porque aí quando você está no processo de formação, você está ali como professor, mas você vai formar um cara que vai virar diplomata, você vai formar um outro cara que vai virar advogado, juiz, ou você vai formar um outro cara que vai ser um engenheiro poderoso, que tenha... Então você começa a construir um bloco de pensamento, que muda o mundo, entendeu? Muda o mundo.